Amém, queridos? Boa noite a todos, graça e paz. Estamos em mais uma reunião da igreja, a reunião do Partido Pão. Hoje, no dia 22 de fevereiro de 2025, e o Senhor, Ele nos concedeu mais uma nova chance de estarmos aqui, amém? E vamos fazer da melhor forma, oferecendo para Ele o nosso tempo, a nossa atenção, oferecendo para Ele os nossos corações, e que nessa noite nós possamos verdadeiramente ter um encontro com o Senhor dentro do que diz respeito a falar, ouvir e compreender. Amém? Então, queridos, eu gostaria que todos nesta noite prestassem bastante atenção no que vai ser falado. É um tema muito importante e de muita relevância para as nossas vidas. O tema desta noite é: deixe o fator Barnabé entrar em você. Vou repetir mais uma vez para aqueles que estão distraídos, amém? Preste atenção aqui, ó. Deixa o fator Barnabé entrar em você. Esse é o tema desta noite, amém? Mas eu queria fazer um pedido. Não é uma ordenança, né? Não é uma doutrina, mas é um pedido. Aqueles que trouxeram celular nesta noite, desliga, coloca no modo avião, guarda, deixa num cantinho, não pega nele. Nós vamos colocar toda a palavra aqui exposta no Data Show. Você não vai precisar sequer abrir o seu celular, pelo menos no momento da exposição da palavra, para sequer ler a Bíblia, a palavra, porque tudo vai ser exposto aqui. Salvo aqueles que estiverem com alguma necessidade de trabalho, de doença, e que precisam estarem conectados por alguma eventualidade de um chamado de emergência. Os demais eu gostaria que, por favor, colocasse o seu celular no bolso, na bolsa, guardado, desligado, ou no modo avião, ou que você não pudesse pegar nele, pelo menos durante a palavra. Amém? Vamos concentrar toda a nossa atenção naquilo que nós vamos estar falando nesta noite. Amém, queridos? Todos estão de acordo? Não estão felizes, mas estão de acordo, né? Mas é para o nosso bem. Amém? Senhor Jesus. Então, queridos, eu quero falar nesta noite, antes de tudo, da alegria de estar aqui com vocês. Todos os sábados, expondo a palavra, ensinando a palavra, falando da palavra de Deus, juntamente com todos vocês. É um momento especial, um momento ímpar. É um momento único em nossas vidas e nós ficamos assim a semana toda já estudando a palavra, trabalhando em cima do que o Senhor vai nos permitir falar e vamos aquecendo os nossos corações para que este momento do partir do pão, da exposição da palavra, dos louvores, do encontro com os irmãos, seja o melhor momento da nossa vida, o melhor momento da nossa semana. Amém? Então vamos começar nesta noite, para dar base naquilo que vamos falar, lendo aqui a Bíblia, né? Está ali escrita Bíblia Sagrada, né? Vamos estar lendo a Bíblia nesta noite, né? A palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 4, e vamos ler do 34 ao versículo 37. Amém? Então todos leem juntamente comigo, em voz alta ou em pensamento, ou apenas observando. E aqueles que não quiserem ou não puderem ler, vai ouvir, porque nós vamos ler em voz alta. Amém? A palavra diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum. E se eles aí eram os discípulos de Jesus, que já estavam reunindo, formando a igreja ali em Jerusalém, e a palavra está expondo aí através do autor chamado Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, justamente no capítulo 4 e no versículo 35, da seguinte forma: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Versículo 36. Então José, então quem?
José, que tinha também um apelido, um nome que lhe foi lhe dado, um codinome, né? Foi dado pelos apóstolos como Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Ele era levita e natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Quantos já leram esta passagem aqui na Bíblia? Muito já foi lido, muito já foi pregado, muito já foi falado, mas eu queria tentar mostrar para vocês esta passagem aqui por uma perspectiva talvez diferente do que tudo aquilo que você já ouviu, já leu e já até pregou sobre essa palavra. Queridos, tão certo quanto dizer que as pessoas precisam de Deus, também é certo que pessoas precisam de pessoas. Amém? Pessoas precisam de Deus? Sim ou não? Mas pessoas também precisam de pessoas. Então aqui está descrito, a partir deste momento, um cenário onde as pessoas começaram a entender esta realidade e trouxeram para o seu meio. E nesta noite nós vamos destacar, no meio de todas essas pessoas, uma delas, que fez um nome diferente, uma ação diferente e que teve atitudes diferentes, mostrando que, assim como pessoas precisam de Deus, assim também pessoas precisam de pessoas. Mas evidentemente que não é qualquer tipo de pessoa. Preste atenção. Porque quando nós generalizamos essa palavra, esta frase, ela nos fragiliza. Porque aí quando nós entendemos, passamos a entender e crer que pessoas precisam de pessoas, nós vamos querer escancarar a porta da nossa vida para que todas as pessoas entrem, porque elas ou se tornarão a nossa necessidade. A palavra vai nos mostrar nesta noite que tudo na vida tem um ponto de equilíbrio. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas, mas não é qualquer tipo de pessoa. E aí é onde faz toda a diferença. As pessoas, elas concretizaram na sua mente a necessidade de estarem materializando as coisas e por isso elas passaram a depender de todas as pessoas que lhe beneficiavam com tais coisas e por isso a sua vida se tornou uma porta escancarada e ela contraiu para si grandes problemas na sua vida. Então o que é que o Senhor vai nos ensinar nesta noite? Que as nossas vidas precisa ser uma porta seletiva para as pessoas que vêm para suprir as nossas necessidades. Amém, queridos? Então o que é que acontece? Deus, ele me alcança. Deus, ele me abençoa. Deus, ele cuida de mim. Deus, ele trata comigo. Através de quem? De pessoas. Não pense que vai existir um Deus místico em que você vai se reservar num canto, não falar mais com ninguém, não se dar mais a ninguém, não fazer parte mais do convívio de ninguém e falando com Deus, lá de cima ele vai controlar a sua vida naquilo que é as nossas ou as suas necessidades. Deus vai fazer tudo isso na minha e na sua vida através de pessoas. Esse texto é um texto maravilhoso. Então eu preciso de pessoas. Mas eu queria trazer essa referência bíblica que está descrita aqui nesse início de leitura, o tipo de pessoa que você precisa ter na sua vida. E essa pessoa chama-se Barnabé. O nome deste homem era José. Mas quando ele passou a conviver no meio das pessoas, esse nome José foi trocado porque a sua atitude, a sua ação, o seu comportamento, o seu coração não era apenas de José, mas era um coração de quem?
de um homem que era visto como o filho da consolação. Um paráclito. Aquele que veio para abençoar, para motivar, para defender, para cuidar, para servir pessoas. Então essa pessoa não poderia continuar sendo um José no meio daquele povo. Logo que ele chegou no meio do povo, todos eles começaram a reconhecer como quem? Filho da consolação. Queridos, quanto tempo você está no meio do povo de Deus? Como você é reconhecido no meio do povo de Deus? O que as pessoas têm visto na sua vida e o que tem mudado em você como aquele que chegou como um José para se tornar agora aquilo que você é e que você foi transformado no meio do povo de Deus. Barnabé é essa referência de gente que a gente precisa ter perto de nós. Então não se conforme em ter qualquer tipo de pessoa ao seu lado, com você, em você, por você. A pessoa que você deve ter como referência ao seu lado é a pessoa que se tornou Barnabé. E o que é Barnabé? Eu quero que vocês falem. O que é Barnabé? Filho da consolação. Então, irmãos, nós precisamos de ter Barnabés ao nosso lado. Porque esse é aquele a quem vai fazer com que nós venhamos alcançar o propósito que está proposto para nós no reino de Deus. Gente que a gente precisa ter perto de nós. E ele aparece algumas vezes nesse livro de Atos. E nesta noite, nós vamos sair daqui entendendo e desejando muitos Barnabés ao nosso lado. A primeira vez está aqui, onde lemos agora, né? E Lucas, ele descreve, né, aqui no livro de Atos, a história da igreja que nos chama muito a atenção. Quem era essa igreja aqui, queridos? Como era o nome? Como era a placa dessa igreja aqui? Qual era o rótulo, o título que tinha na porta dessa igreja aqui? Essa igreja era a igreja primitiva. Essa igreja eram corações que estavam todos os dias crendo no Senhor, se entregando para Ele e todos os dias se engajando neste viver chamado igreja primitiva, a igreja que surgiu ainda no primeiro século. Então eram homens e mulheres que não tinham uma Bíblia na mão. A Bíblia foi escrita 70 anos depois. Eles não tinham a palavra de Deus como nós temos para ler todos os dias. Essa igreja aqui não tinha o prédio, as cadeiras, o pastor, o diácono, os presbíteros. Essa igreja aqui tinha corações que se desprendiam de tudo que eles tinham, corria para os pés dos apóstolos, entregava a ele e dizia: olha, vocês vão administrar da melhor forma possível, porque o que eu quero é seguir o meu Deus através da vida de vocês. Preste atenção, queridos. Começa por aqui a história desse grande homem que vai se tornar uma referência para nós. Aqui diz que naquela igreja de Atos, ninguém passava necessidade. Quantos passavam necessidade? Ninguém. Sabe por quê? Porque era uma igreja que estava totalmente entregue ao Senhor. Era a igreja onde o Espírito de Deus era quem governava os corações para que pessoas pudessem viver em função de quê? De pessoas. Quem esteve aqui na escola da obediência
quinta-feira, pôde entender o que é você desenvolver a espiritualidade. E o que é desenvolver a espiritualidade? É você passar a reconhecer o que é sagrado, para que aquilo que é sagrado possa governar o seu coração. Então, queridos, essa igreja começou ali no século I e começou a desenvolver a espiritualidade no sentido de permitir que o que era sagrado governasse os seus corações, e quando ele olhava para as casas, não tinha mais sentido para eles. Veja que mover tão forte do Espírito. Quando ele olhava para as suas empresas, quando ele olhava para os seus bens, as suas posses, nada daquilo fazia mais sentido para eles. E sem que alguém lhe mandasse ou lhe obrigasse, eles vendiam tudo o que tinham e corria para viver a vida do Espírito crescendo através dos apóstolos. Que diferença, irmãos. Parece que nos dias de hoje, mesmo nós conhecendo o Senhor, quanto mais da matéria nós temos, mais da matéria nós desejamos. Quanto mais nós temos, mais o nosso coração se inclina para o ter, ser e poder. Não foi assim que aconteceu no início da igreja. Aqui diz que naquela igreja de Atos ninguém passava necessidade. Eles não eram egoístas e nem egocêntricos. Porque nós temos tantos problemas hoje no meio do povo de Deus. Ei, não é no mundo não, no meio do povo de Deus. Porque ainda existem corações egoístas e egocêntricos, que só pensam em si, que só pensam na matéria, que só pensam naquilo que é físico, palpável. Ninguém era só. Ninguém era compromissado apenas consigo mesmo. Preste atenção, para que nessa noite aqui nós possamos entender o coração de Barnabé. Ninguém era compromissado apenas consigo mesmo. Eram pessoas abnegadas, desinteressadas de coisas materiais e eram totalmente ligadas umas às outras. Queridos, dizer eu sou igreja é fácil, mas ser igreja, nós precisamos olhar para o modelo e para a referência. Não eram gente que viviam olhando para o seu próprio umbigo, mas era gente que vivia a sua vida para o bem comum de todos. E aí chega esse homem no meio desse povo chamado quem? Barnabé. E ele tinha uma grande propriedade que lhe rendia muito dinheiro. Os historiadores contam que na propriedade de Barnabé tinham minas de cobre, de metais valiosos, de coisas que lhe rendiam muito dinheiro. Os historiadores contam que Barnabé era amigo de Paulo desde a infância, porque eles eram de classe média alta. Não era um qualquer que chegou ali mendigando e não tinha onde morar e por isso se juntou àquele povo para caminhar com ele porque em qualquer lugar estava bom. Barnabé saiu do seu conforto. Barnabé saiu da sua posição social. Barnabé saiu daquilo que lhe rendia dinheiro e poder no meio da sociedade. E silenciosamente, sem que alguém lhe mandasse fazer coisa alguma, ele vendeu essas posses que ele tinha e depositou aos pés dos apóstolos e passou a caminhar com ele para desenvolver a sua espiritualidade.
Queridos, quantas vezes nós caminhamos com o Senhor há tanto tempo e não conseguimos sequer deixar o nosso ego para trás. Ei, não estou falando nem de dinheiro. Eu não estou falando nem daquele carro que você ama tanto. Eu não estou falando nem daquela casa que se tornou o seu palácio e você não abre mão por nada. Eu estou falando do seu ego. Você não tem coragem de deixá-lo para trás para seguir ao Senhor. E por isso, você nunca vai conseguir alcançar as bênçãos que tem propostas para que sejam alcançadas no reino de Deus. Aqueles que entraram de verdade para o reino, nenhum deles tinha necessidade de coisa alguma. Todas nossas necessidades nessa terra é de um coração que não conseguiu deixar as verdades para trás, as posses para trás, os desejos para trás, a materialidade para trás. Por isso Barnabé tinha uma propriedade. Essa propriedade era dele, irmãos. Ele não precisava vender. Não se tratava que Barnabé estava endividado e precisava vender sua propriedade para quitar a dívida, não. Ele não precisava vender, era dele. Ele não precisava, depois de ter vendido, dar o dinheiro dela para ninguém. É assim a nossa vida, ou não é? Quantos aqui já foram persuadidos a ofertar, a dar o dízimo, a dar dinheiro? Quantos já foram aqui? Sabe por quê? Porque você não precisa fazer isso. Se alguém mandar. Mas aí não era mais uma questão de alguém mandar. Barnabé queria se desprender do que era material para crescer na sua espiritualidade. Barnabé, irmãos, vendeu e deu. Preste atenção aqui que a mensagem aqui não é para incentivar você a vender nada e nem dar nada, viu? Estamos falando da experiência de um homem que saiu daquilo que era físico e pulou para dentro do que é metafísico. Estamos falando de um homem que deixou de ser material e se tornou espiritual. Barnabé é o tipo de pessoa. Preste atenção nisso aqui, queridos. Ei, olha para cá. Preste atenção nisso aqui. Barnabé é o tipo de pessoa que o que é meu é seu. Diga assim para o seu irmão, vá. O que é meu é seu. Sabe quem era esse? Barnabé. Barnabé era o tipo de pessoa que o que é meu é seu. O que eu tenho para me abençoar, eu também tenho para abençoar você. Está começando a entender quem era Barnabé? O que eu tenho, que Deus deu para me abençoar, eu também preciso abençoar você. Eu tenho para abençoar você. Barnabé é o tipo de pessoa que era o oposto do autocentrismo, do egocentrismo, daquilo que as pessoas vivem e pensam apenas em torno de si. A gente costuma falar de pessoas gentis, solidárias, mas eu quero dar uma pessoa para você entender e falar dela, de gente que desprendeu de tudo que tinha para abençoar apenas o próximo, ainda que isso não venha abençoar a ele mesmo. Esse é o fator Barnabé. Esse é Barnabé. Falar de gente que não é aquele que pensa apenas em si mesmo, que não é voltada
para o benefício apenas de si mesmo. Barnabé era um homem que desenvolvia a sua espiritualidade a cada dia, reconhecendo o sagrado. O que é reconhecer o sagrado? É quando eu entendo que tudo que eu tenho é para beneficiar a vida do próximo. Queridos, isso vai desde as coisas materiais até as coisas espirituais. Nós só somos mordomos aqui na terra daquilo que Deus deu para nós cuidarmos. Quando essa casa passar a ser só minha, eu perdi a visão do Senhor, porque ela não vai abençoar mais ninguém. Ela não vai acolher mais ninguém. Esse é o tipo de pessoa que precisamos nos manter perto dela. É quando ela entende que aquilo que o Senhor lhe deu não é apenas para usufruto próprio. Deixa eu te perguntar uma coisa, queridos. O quanto você acredita em diabo? Quantos aqui acreditam em diabo? Tem mais gente acreditando no diabo, né, do que no Senhor. Veja bem, queridos, diabo é uma figura muito mística no meio do povo de Deus. Porque foi alguém que o cristão pegou para colocar como álibi para aquilo que o seu coração se afastou do Senhor. Primeiro que diabo é divisão. Diabo não é Satanás, diabo é divisão. Diabo é uma ação de Satanás. É uma influência de Satanás. Mas muitos aqui é um dos resultados da ação dele. Quantos aqui acreditam em demônios? Demônio é bíblico. A Bíblia fala de espíritos imundos, potestades. A Bíblia fala de espíritos malignos, seres espirituais da maldade. É ou não é? E quantos acreditam nisso? Você acredita nessas coisas? Você acredita nesse fenômeno que nós vemos as pessoas que geralmente dizem ou até dizemos ser pessoas endemoniadas? Quantos já viram pessoas endemoniadas? Já viram ou não viram, irmãos? E você acredita nesse fenômeno de pessoas endemoniadas? Vamos desmistificar algumas coisas nesta noite, amém? Através de Barnabé. Você acha que uma pessoa, ela pode ficar endemoniada? Responde, queridos. Sim? A expressão bíblica, na verdade, não é nem endemoniada, né? Nós falamos isso por erros repetitivos, né? Erros induzidos. Porque a Bíblia fala em pessoas demonizadas. Mas aí, de tanto se falar em endemoniado, pegou, ficou, e parece que nós aqui, nordestinos, é que abraçamos porque é uma palavra muito mais fácil de pronunciar. Então, querido, a expressão bíblica correta é demonizada. Pessoas que ficam sob, debaixo da influência de demônios. Você acredita nisso? Você acredita que tem pessoas que estão sob a influência de um demônio? Sim? E é uma influência tão forte, tão intensa, tão profunda que a pessoa muda até a voz. É assim? Muda a voz. Que mais? Muda a cor do olho, muda o jeito. E aí você construiu uma ideia de que uma pessoa demonizada é uma pessoa que está se contorcendo, fazendo caretas, babando pelo canto da boca, virando os olhos. É assim ou não é? Para identificar que uma pessoa está demonizada, precisa ter esses trejeitos ou não?
Não? Quem respondeu não? E precisa ter o quê? Como é que você identifica uma pessoa que não tem essa reação e que ela está demonizada? Tipo, preste atenção, queridos. A gente fala isso, mas não crê nisso. Porque se nós crêssemos nisso, se alguém caísse endemoniado aqui, caía pelo menos 10 em cima para expulsar ou não? Sim ou não? Amém, queridos? Preste atenção. Era assim ou não era? E por que, se você percebe que uma pessoa que tem essas práticas, Nilda, como você falou, e eu creio que sim, também não cai em cima para orar e libertar essa pessoa? Porque no fundo, nós não cremos que uma pessoa que não tenha essas características que a religião ensinou, que o teatro gospel ensinou, que os filmes de Hollywood ensinou através do exorcismo, ela está demonizada como verdadeiramente está. A pessoa, ela tem essas práticas, mas ela está ao seu lado bem vestida, sorrindo, brincando, batendo nas suas costas, e você ainda diz para essa pessoa que ela é gente boa e que ela é uma pessoa de Deus. É ou não é? É. Porque ela não fez nenhuma careta, nenhum trejeito, porque ela não virou os olhos, porque ela não caiu se debatendo, porque ela não rangiu os dentes, porque ela não mostrou uma situação estranha diante de você. E aí é onde está o engano que a igreja passa por ela e não percebe o porquê da sua frieza, o porquê dos seus problemas e o porquê da sua falta de crescimento na espiritualidade. A gente vê muitas nesses espetáculos na televisão ou nos filmes de exorcismo. A gente pensa que uma pessoa demonizada é apenas uma pessoa que está completamente comprometida fisicamente nos seus trejeitos de ação. E algumas igrejas pegam essas pessoas, arrastam, levam para o palco para tentar expor ela diante das pessoas e mostrar o que seria uma pessoa demonizada e o que seria expulsar a influência do demônio dessa pessoa. É essa a única construção de imagem que nós temos de uma pessoa demonizada. Porque nós nunca vimos, né, assim como a Nilda falou, e falou bem, alguém puxando uma outra pessoa para um canto para orar sobre ela porque ela estava mentindo e ela percebeu que aquilo ali era uma influência demoníaca na vida dela. Quantos já viram alguém fazer isso? Pelo contrário, às vezes serve de chacota, de alegria, de brincadeira, de sorrisos. É assim ou não é? Mas quando você, querido, desenvolve a espiritualidade, ora mais, conhece mais a Deus, passa a ter mais intimidade com Deus, passa a ter mais maturidade, você passa a ler pessoas. Preste atenção. Não é julgar pessoas, é ler pessoas. E você só vai conseguir fazer isso se você desenvolver a sua espiritualidade. Você passa a entender que não se trata apenas disso que nós acabamos de falar. Que não é apenas alguém estar se contorcendo. Que não é alguém apenas estar rangindo os dentes. Que não é alguém estar revirando os olhos. Que não é apenas alguém estar balbuciando, babando, fazendo qualquer que seja um movimento estranho em qualquer lugar. Mas que uma pessoa demonizada é aquela que cultiva um ego autônomo absoluto. Preste atenção, queridos. Quem é uma pessoa demonizada? É aquele que cultiva um ego autônomo, independente, absoluto.
Então essa pessoa pode ser aquele que nunca teve trejeito nenhum. Essa pessoa pode ser a pessoa mais gente boa que você conheceu na sua vida. Mais sorridente, mais brincalhão, mais manso. Mas ele tem um ego absoluto cultivado dentro dele, que não se curva para ninguém e nem para nada. O que é isso? Uma pessoa que vive sob o efeito demoníaco em sua vida. Primeira coisa que Jesus fez foi se tornar obediente até a morte. Por isso que ele olhou para Satanás e disse: aí vem o príncipe deste mundo, e nada ele tem em mim, e nada eu tenho a ver com ele. Então, queridos, preste atenção para você entender nesta noite que você pode ter sido enganado o tempo todo a respeito do que é uma pessoa demonizada. Do que é trazer para perto de você alguém sem entender que ela vive sobre efeitos demoníacos em sua vida. Não se trata de trejeito, mas se trata de um coração que se tornou com um ego autônomo, absoluto, que não tem nada que governe sobre ele. Precisa ter jeito? Não. Jesus estava com os discípulos numa certa feita, e ali ele estava falando de como seria a sua caminhada dali para frente para ir à cruz morrer por nós. E Pedro pulou diante dele e disse: não, Senhor, de modo nenhum tu vai para a cruz. Não deixarei de jeito nenhum. Eu puxo a espada, eu mato, eu corto, parafraseando. Eu faço uma guerra, eu me mato e mato gente, mas tu não irás para a cruz. O que foi que Jesus disse para ele naquele momento? Para trás de mim, Satanás. O que era que Pedro estava sendo naquele momento? Sob uma influência demoníaca. Pedro fez careta? Não. Pedro caiu com a mão para trás, caranguejada? Não. Pedro revirou os olhos? Não. Pedro rangiu os dentes? Não. Pedro espumou? Não. Então está sob, debaixo de uma influência demoníaca é quando você permite que o seu ego vá para longe dos encargos e daquilo que o Senhor estabeleceu como governo na sua vida. E isso você pode falar com o maior sorriso no seu rosto. Quem vai perceber isso? Quem desenvolve a espiritualidade. Você pode estar hoje andando com pessoas, caminhando com pessoas, convivendo com pessoas que vivem sob efeito demoníaco e você não consegue perceber porque você olha para ele e para ela e não consegue enxergar porque a sua vida é uma vida ainda longe do altar de Deus. Todos ali iam aplaudir Pedro, porque a ação de Pedro foi uma ação que todos esperavam ali, de defesa sobre Jesus. Mas ele não estava permitindo que o coração dele fosse governado pelo Pai, porque a cruz era o caminho que Jesus deveria tomar. E aquele momento ali, Pedro permitiu que o seu coração fosse obstinado, fosse autônomo e que vivesse um ego totalmente acima do governo de Deus. Pessoas que são leis para si mesmas e são absolutas nas leis que elas mesmas criam. Preste atenção, queridos. Quando você não consegue se curvar às leis de Deus, você está criando dentro de você leis que vai levar você a viver em uma vida absoluta, obstinada, um ego
autônomo e independente, e quem vai governar sobre a sua vida é a influência de diabo. Vocês estão entendendo ou não? Não é uma questão, querido, do demônio entrar em você, não. É uma questão do seu ego ser exposto e oferecido e aberto para ser governado por algo que não está debaixo do governo do Senhor. Leis que elas mesmas construíram e defenderam para si mesmas, egos autônomos absolutos. Elas não podem ser contrariadas. Quem conhece pessoas assim? Gente boa, sorridente, alegre, servidora, presente. Mas quando são contrariados, eu nunca tinha visto fulano nem fulana daquele jeito. Eita, quem diria, hein? Tão mansinha, tão mansinho, tão gente boa. Mas tem um ego autônomo, absoluto. Não é Deus que governa o coração e a vida daquela pessoa. Que essa pessoa pode ser eu e pode ser você. Não podem ser contrariadas. Não podem ser questionadas. Elas não podem ficarem em algum lugar que fira as suas verdades. Elas não têm que ser servidas primeiro, senão ela dá um piti. Vai para a festa, mas quando chega lá, ela quer ser a primeira a ser servida. Porque senão, ela sai ferida. Você viu fulana, chegou lá e nem fez conta de mim. Primeiro falou com o Titi, falou com... Por último, chegou com um pratinho. Ego autônomo, absoluto. Queridos, às vezes nós temos atitudes por influência demoníaca e nem sequer sabemos ou percebemos. É por isso que nesta noite o Senhor está trazendo clareza para nós sabermos governar o nosso ego e não sair aplaudindo coisas que não é de Deus. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós temos uma espiritualidade a cuidar, cultivar e fazer com que ela cresça em nossas vidas. Tem coisas que não cabem mais a nós. Lembra o que Paulo falou? Todas as coisas me são, mas nem todas, e eu não deixarei dominar. O que é isso? Influências de coisas demoníacas. Tudo que domina o nosso coração, tudo que nos tira do sério, tudo que nos arranca do autocontrole, é influência demoníaca em nossas vidas. Então não precisa o demônio entrar e entronchar você para poder dizer que você está demonizado. Ele influencia o seu coração. E você, por não estar percebido, tem atitudes de quem está demonizado e nem sequer percebe e diz que eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Não faça isso, queridos. Aprenda nesta noite o que é o fator Barnabé. E é o tipo de gente que chega, queridos, dessa forma. Depois dessa palavra, você pode até dizer: agora eu sei o que é uma pessoa demonizada. E pode até dizer agora, com realidade, está amarrado. Mas essa pessoa não vai ser visto no outro. Essa pessoa vai ser visto em você. Porque ver a atitude do outro é fácil. Mas e quando chega a sua vez? E aquelas atitudes que você tem dentro de casa? E aqueles descontroles que você tem em meio a uma discussão, em meio a uma decepção, em meio a algo que contraria o seu ego? Você consegue perceber uma ação
demoníaca nisso ou não, porque a sua razão não permite que você veja, porque o seu ego tem uma autonomia absoluta que lhe coloca sempre no patamar de que você está certo. Quando Jesus nos chamou a esta caminhada, ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue o seu ego absoluto. Negue a sua autonomia de ego. Tome a sua cruz e siga-me. Mas você foi ensinado, treinado, e aonde ficar o demonizado, você vai o identificar através dos trejeitos que ele tem. E aí você evita essa pessoa e abraça com aquele que não tem trejeito nenhum, mas que o ego está totalmente tomado por aquilo que não é o governo de Deus sobre a influência daquela pessoa. Não sei se você já teve experiência de conviver com alguém que tem egos autônomos absolutos. Quantos aqui já teve essa experiência? Eu acho que todos nós, irmãos. No casamento tem muito isso. Numa briga de casais, cada um quer ter o seu ego autônomo absoluto. Eu tenho razão por conta disso e isso. Aí o outro senta do outro lado, mas eu tenho razão porque ela também fez isso e isso. No trabalho tem muito isso. Thales convive muito com isso, né, Thales? Muitos clientes cheios de razões, cheios de direito, cheios de ego absoluto. Nas amizades tem muito isso. Amizades de anos, coisa que não acaba. Por quê? Porque alguém permitiu que o seu ego fosse controlado por aquilo que iria governar para o lado obscuro e não pelo governo de Deus. Não escuta ninguém, apenas si mesmo. Ninguém é bom o suficiente. Conhece pessoas assim? Todo mundo não presta. Cada um tem um defeito. Todo mundo tem algo para que ela reclame ou ele reclame. Ninguém presta. Egos autônomos absolutos. Não dizem. O que eu tenho também é seu. Queridos, egos autônomos absolutos. Nunca vai dizer o que eu tenho também é seu. Egos autônomos absolutos dizem o que você tem é meu, também é meu. Onde é que encontramos muito isso? No casamento. No casamento existem muitos que dizem assim, ó, o que eu tenho é meu, mas o que você tem também é meu. Na verdade, você também é meu. Ou você também é minha. O que é isso? Ego autônomo absoluto. E a gente olha para isso, dá uma risadinha e diz: é porque ele é muito centralizador, possessivo. Não, queridos, é porque ele ou ela tem um ego autônomo absoluto e vive sob a influência demoníaca. Porque toda possessão, desejo exagerado de posse, é demoníaco. Porque quando nós somos influenciados pelo Senhor, vendemos tudo o que temos e vamos viver através do reino de Deus. Quantos estão entendendo? Quanto mais desejo pela posse de ter algo, de ter alguém, de ser o dono, de ser o único, de ser o exclusivo, de ser só meu, de não dividir, de não repartir, de não compartilhar. É também uma influência demoníaca sobre a vida daqueles que não permitiram que o seu ego fosse vencido pela cruz de Cristo. Egos autônomos absolutos. Dizem o que você tem também é meu. Aliás, você é meu, você é minha.
vivem para satisfazerem a si mesmo. Todas as pessoas que vivem para satisfazer apenas a si mesmo, vivem sobre uma influência demoníaca em sua vida. Porque quando Cristo veio, ele mudou a nossa natureza, queridos. E ele disse assim: eu não vim para servir, para ser servido, mas eu vim para servir. Porque quando ele olhou para a humanidade, ele viu que a humanidade vivia apenas para ser servida. Vivem para satisfazer a si mesmo. Se necessário, usa você para a sua própria satisfação. Quantos relacionamentos abusivos nós vemos nos dias de hoje? Pessoas usando pessoas apenas para a sua própria satisfação. Sabe o que é isso? Influência demoníaca. E você está catando, esperando que alguém caia num culto, numa missa, num congresso, para poder você olhar e dizer: ó, caiu um endemoniado lá. Mas e o endemoniado que está de pé ao seu lado? O demonizado que vive com você 24 horas. Vocês estão entendendo, queridos? É nessa situação, é necessário de quê? De libertação. É por isso que a igreja precisa desenvolver a espiritualidade para libertar aquele que está demonizado, que muitas vezes convive na nossa casa, no nosso trabalho, no seio das nossas amizades. Então aqui está a revelação para todos nós. O que tem de números de egos autônomos absolutos, educados, bem vestidos, boa conversa. O que tem de pessoas demonizadas, bem vestidos, educados, finos, boa conversa, gente boa, egos absolutos, bem vestidos, boa conversa, que não anda caindo nos cultos, nem nas reuniões, nem tampouco nos congressos. Queridos, aquilo ali é muito mais teatral do que real. O demônio pode fazer aquilo? Pode. Mas ele prefere ficar da maneira que você não perceba do que se expor diante de você. Porque se tiver aquele homem, aquela mulher que tenha intimidade com Deus ao ponto de dizer o que Jesus disse para Pedro, sem sequer fazer gesto algum, ele sabe que é mais difícil de ser encontrado. Sabe por quê? Porque os cristãos dos dias de hoje aprenderam a conviver com pessoas demonizadas e apenas o identificam quando eles caem no meio do salão, estribuchando e fazendo trejeitos. Que cristandade fraca, queridos. Precisa que o demônio faça um teatro para poder ele perceber que ele está perto dele. Barnabé é o oposto de tudo isso. Barnabé é o filho da consolação. É aquele que pega de si. Quem é Barnabé, Edivaldo? É aquele que pega de si e do seu, daquilo que lhe pertence, em favor de abençoar o próximo. Em favor de abençoar você. E aí você entrou nessa vibe religiosa que para identificar o endemoniado, ele tem que cair no chão, e para identificar um homem espiritual, ele tem que estar num palco com um microfone, pulando, gritando e no reteté. E não é nenhuma coisa e nem outra. O demonizado pode estar calado, sorrindo, bem vestido, educado ao seu lado, mas o seu ego não se curva para Deus.
O espiritual pode estar sentado numa cadeira sem sequer abrir a sua boca, mas tudo que ele tem, ele abençoa o próximo. É isso que Barnabé quer ensinar para nós, queridos. Nos tirar dessa esfera ilusória, religiosa, que o sistema nos ensinou e colocou nas telas de TV para que o homem possa aprender e replicar todos os dias. Agora, muito mais que TV, internet. O homem espiritual, a espiritualidade, é aquele que reconhece o sagrado e que pratica a bondade todos os dias. Pessoas que já saíram de si e são capazes de amar outras pessoas cheias de defeitos. Essas são as pessoas espirituais. Esse é o coração de Barnabé. Barnabé aparece de novo, vamos lá, Wilson, em Atos, no capítulo 9. Versículo 1 e 2 logo. Hoje vai passar um pouquinho do horário, irmãos. Barnabé aparece de novo aqui em Atos, no capítulo 9. Versículo 1 e 2, para a gente entender esse início aqui. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum destes no caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Quem era esse? Saulo. Saulo saiu ali, soltando fumaça pelo nariz, de ódio do cristianismo que estava sendo desenvolvido ali, ainda naquele primeiro século. A igreja de pessoas que estavam todos os dias vencendo o seu ego absoluto e se entregando para um viver de reino diante do Senhor, todos os dias através dos apóstolos. A Bíblia se resume nisso aí, mas a história conta que Paulo saiu para matar quem quer que encontrasse pela frente. Porque Paulo era um homem zeloso da lei. Ele tinha zelo pela lei. E o que é que acontece? Esse homem saiu e nesse caminho ele tem um encontro com Jesus. A sua vida muda, as escamas caem dos seus olhos, o seu ego passa a ser governado pelo que o Senhor determinou para a vida dele. E lá na frente, no versículo 26, Wilson, mostra que quando ele chegou a Jerusalém, ele tentou unir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo de Paulo. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Queridos, é isso que nós encontramos na nossa vida o tempo todo. Pessoas que não acreditam em nós. Pessoas que olham sempre para o nosso passado. Pessoas que olham sempre para quem nós fomos. Pessoas que olham sempre para o nosso erro. Pessoas que olham sempre para a nossa falha. Pessoas que têm medo de acreditar na nossa transformação. Eu não sei quantos passaram por essa experiência, mas essa é a realidade de quase todos nós. Mas o que é que acontece aqui no 27? Então, Barnabé. Então, Barnabé. Foi o que Barnabé fez, irmãos? Tomando consigo. Queridos, prestem atenção nessa palavra. Barnabé não quis saber se Paulo matou o cristão. Barnabé não quis saber a fúria, a maldade sanguinária do coração daquele homem. Barnabé não quis saber qual o tipo de ameaça que Saulo causava no meio do povo ali em Jerusalém.
A palavra diz que ele foi acima de tudo isso. E ele chegou e tomou consigo Paulo e trouxe aos apóstolos. Nós precisamos de pessoas assim, irmãos, que acreditem na gente. Gente que quando a gente diz sim, eles acreditam que é sim. Para ter um coração como esse, de acreditar em alguém que tinha uma vida como Saulo tinha e passou a ter uma vida como Paulo teve, precisa ser um coração que não é mais um ego autônomo absoluto. Porque quem tem um ego autônomo absoluto só vê maldade e ruindade e falha e pecado na vida das outras pessoas. Vamos acreditar mais uns nos outros, irmãos. Vamos dar oportunidade às pessoas. Vamos dar a chance. Vamos trazer para perto de nós. Vamos tratá-los como um de nós. Todos ali trataram Paulo como um assassino, mas Barnabé trouxe Saulo para perto dele. E quando chegou diante dos apóstolos, ele franqueou a entrada de Paulo naquele colégio apostólico. Ele disse: quem é? É Barnabé. Ah, abre, é o homem chegou. É o filho da consolação. E correram para a porta para abrir. Aí Barnabé entra e diz: olha, mas eu trouxe um amigo comigo. Quem é? É Saulo. Esse não. Saulo, de jeito nenhum. Tem pessoas, irmãos, que nunca vai acreditar na sua conversão. Mas sempre vai ter um Barnabé que vai acreditar em você. Não olhe para aqueles que não acreditam naquilo que você se tornou. Mas olhe para o Filho da Consolação, que tem a ousadia de colocar o braço em cima de você e trazer você para perto dele. Acorda, Jair, acorda, gente. Vamos acordar. Não é possível uma palavra dessa você dormir, amados. Rejeita o ego absoluto. A palavra é real, irmãos. Isso não é teatro. Daqui uns dias nós não teremos mais nada disso e vamos ter que lidar com uma grande tribulação. Chega já. E se você não consegue vencer algo tão pequeno como um cansaço e um sono, nesse momento você não vai conseguir vencer as investidas do inimigo. Eu sei que é cansativo, queridos, porque trabalho, todo mundo trabalha, mas esse tempo é do Senhor. É para o Senhor. Não é para ouvir o Edivaldo, não, é para o Senhor. Seja radical com você mesmo. Faça de conta que foi para um médico e ele disse: olha, se você dormir na reunião, você morre. Porque é assim que Jesus está dizendo para nós. Se você não ouvir o que ele está falando, você vai morrer. Então, queridos, Barnabé trouxe Saulo consigo, cheio de títulos negativos. Saulo, o assassino. Saulo, o perseguidor. Saulo, que mata cristãos. Barnabé não quis saber nada disso. Ele disse: aqui é meu amigo, e eu quero que vocês os recebam como estivessem recebendo a mim. Quando os nossos corações forem iguais aos corações de Barnabé, nós não vamos ter coragem de olhar para o nosso irmão e colocar um pequeno defeito que seja sobre ele. E aí, queridos, esse era Barnabé, o homem que acolhia, o homem que confiava, o homem que estendia a mão. Não era apenas
uma pessoa ressentida com nada. Não era magoado. O que nós temos na igreja hoje é mais pessoas ressentidas e magoadas do que pessoas bem resolvidas. Ele não respirava vingança nenhuma. Olhou para Saulo, olhou para Paulo, que havia consentido a morte de Estevão, seu irmão, através de pedradas no meio da rua, mas não havia nenhuma vingança no seu coração. Ah, queridos, e você ainda guarda mágoa da irmã no primeiro dia que você chegou na vida da igreja, que ela passou e não lhe deu graça e paz. Você ainda guarda mágoa do seu marido há 20 anos atrás, quando namorava, que chegou o dia dos namorados e ele não lhe deu uma caixa de bombom. Está entendendo, queridos, como os nossos corações estão longe de alcançar o coração de Barnabé? Barnabé estava diante de um homem que havia matado seu irmão há pouco tempo, através de pedradas no meio da rua, simplesmente porque estava pregando o evangelho. Mas não havia mais mágoa no seu coração. Não havia mais vingança no seu coração. Não tinha mais ódio no seu coração. Barnabé simplesmente. Pois é, não havia, porque ele venceu. Quando vence, não há, é igual o perdão. Não existe esse perdão. Eu vou lhe perdoar, mas não quero nada mais nem conversa com você, viu? Está mentindo. Está mentindo, porque se Jesus nos perdoasse assim, nós não entraríamos no reino dos céus. Perdoar é apagar. Perdoar é jogar no mar do esquecimento. A palavra diz que quando Jesus perdoou os nossos pecados, ele disse assim, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Mas você que perdoa o seu marido, toda vez que discute com ele, você relembra tudo o que aconteceu do início ao fim. E vice-versa. Então não havia mais, sabe o que era que havia no coração de Barnabé? Ele celebrava a graça de Deus para derramar sobre aquelas pessoas que ele estava convivendo ali naquele lugar. Não precisa botar lá não para a gente ganhar tempo, que já extrapolou aqui. Mas Atos 11 diz que por causa da perseguição, os discípulos eles fizeram o quê? Eles se espalharam. Houve uma perseguição em Jerusalém e os discípulos se espalharam. E ao se espalhar, levaram o evangelho até Antioquia. E Antioquia ficava muito longe de Jerusalém. E foi ali que o evangelho foi pregado pela primeira vez naquela cidade. Também foi naquela cidade que o evangelho chegou pela primeira vez até os gentios. Quantos sabiam disso? Quantos sabem quem são os gentios? Quem são os gentios? Alguém não sabe? Os gentios são aqueles que não são judeus, por exemplo, nós. Nós somos gentios. E aí foi pela primeira vez que chegou a Antioquia o evangelho até os gentios. Foi naquela cidade também, naquele tempo, que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então muitas coisas aconteceram naquele lugar. Então a igreja cresceu ali. O evangelho foi difundido ali. E os apóstolos eles precisavam saber como esse movimento em Antioquia estava acontecendo. Nesse intervalo, Paulo havia feito algumas besteiras na sua vida. Não sei quantos sabem, mas quando Paulo ele conheceu o evangelho, ele se tornou um tagarela. Ninguém aguentava Paulo, irmãos. Todo canto que Paulo chegava, ele falava do Senhor, falava do evangelho, ele não se calava. Era nas calçadas, era nas sinagogas, era na casa do povo, era dia, era noite. Não deixava mais ninguém quieto.
E os apóstolos disseram, não, 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 esse homem vai bagunçar tudo. Ele não tem controle. Vamos mandar ele para casa. E aí colocaram Paulo numa embarcação e mandaram Paulo de volta para Tarso. Sabe quantos anos Paulo passou, irmãos, ali? 10 anos. 10 anos sem falar com ninguém. 10 anos sem pregar o evangelho. 10 anos sem ter contato com a igreja. Paulo foi colocado na geladeira. E ficou ali durante 10 anos e ninguém lembrava mais de Paulo. Apagou o nome do homem. Paulo, que era o perseguidor, passou a ser perseguido. Apagaram ele, mandando ele de volta para Tarso, a sua cidade. E quando chegou na sua cidade, o que foi que Paulo foi fazer? Costurar redes de pesca. Paulo voltou para a sua vida natural de apenas costurar redes. É assim que às vezes acontece nas nossas vidas, irmãos. Nós temos uma vida ativa espiritualmente, algum motivo, alguma coisa, alguma situação nos faz voltar para a nossa vida natural e ninguém lembra mais de nós. É isso que as igrejas têm feito com as pessoas nos dias de hoje. E Paulo ficou ali durante 10 anos. Mas aí os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, chegaram e se preocuparam como estava o evangelho em Antioquia e queria saber e enviaram para lá quem? Barnabé. Barnabé, eu quero que você vá até Antioquia. E eu quero que você veja como está o evangelho naquele lugar, porque ouvimos dizer que está crescendo demais. Está uma bagunça, porque ali tem muitas pessoas que não são judeus. E aí nunca ouviram falar de Abraão, nunca ouviram falar de Davi, nunca ouviram falar dos patriarcas, nunca ouviram falar de ninguém. E está uma confusão, não estão sabendo entender acerca do evangelho. E quando Barnabé é chamado, irmãos, ele se lembra de Paulo. Irmãos, quem tem um Barnabé na sua vida nunca vai ser esquecido no evangelho. É por isso que pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E aí, queridos, Barnabé vem até Antioquia e vê que está uma confusão e vê que o evangelho está crescendo. E ele decide ir atrás de Paulo. Nunca desista, irmãos, daquele que o Senhor te deu como encargo. Nunca desista daquele a quem o Senhor te deu como encargo. Dez anos se passaram. Quando menos espera, vê alguém montado no jumentinho de longe. Paulo vê, quem é aquele? E vai se aproximando e vai chegando. Quando menos espera, chega perto dele, Barnabé, o filho da consolação. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos do filho da consolação. Tem momentos na nossa vida que nós não precisamos de pregação. Tem momentos na nossa vida que nós não precisamos de sermões. Tem momentos na nossa vida que nós não precisamos de exortações. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos do filho da consolação. Por isso a importância de Barnabé na igreja. E Barnabé, mais uma vez, chama Paulo para perto dele e diz: vamos comigo pregar o evangelho do rei. Então, querido, partiu por Barnabé para Tarso, né? Está lá em Atos 11. E ora na igreja, irmãos. Em Antioquia havia profetas e mestres, a saber Barnabé. Atos 11, né? A saber Barnabé. Simeão, chamado Níger, e Lúcio, de Cirene. Manaém,
Colasso, de Herodes, o tetrarca e Saulo. Saulo, irmãos, era o último da lista. Depois disso, começam as viagens missionárias e Paulo, ele se desentende, encerrando já aqui, queridos. Ele se desentende com Barnabé, o homem que foi introduzido no reino, o homem que 2 vezes foi buscá-lo quando ele não tinha mais acesso ao reino. O homem que foi aquele que foi o filho da consolação na sua vida. Mas aí, quando as viagens missionárias iniciaram, Paulo se desentendeu com quem? Com Barnabé. Sabe por quê? Porque Barnabé queria levar o seu sobrinho chamado João Marcos. E o que é que acontece? No meio daquela discussão, Barnabé, ao invés de colocar Paulo no lugar dele, porque ele era superior a Paulo na hierarquia espiritual, Barnabé dá um passo para trás e diz: tem problema não, Paulo. Você vai para a viagem missionária e eu volto para casa com o meu sobrinho. Irmãos, essa é a importância de Barnabé nas nossas vidas. Se tivesse um Barnabé no meio do casamento, na hora daquela discussão, você não chegaria à separação. Porque Barnabé daria um passo para trás e colocaria você para reinar no lugar dele. Se houvesse um Barnabé na hora da discussão entre o patrão e o empregado, não haveria demissão naquela empresa, sabe por quê? Barnabé daria o passo para trás e deixaria que Paulo reinasse no lugar dele. Se houvesse um Barnabé no meio daquela amizade que se acabou, ela não teria se acabado, porque Barnabé dava um passo para trás e deixaria Paulo reinar no lugar dele. E aí o que foi que aconteceu? Paulo deixou que Barnabé deixou que Paulo fosse à viagem missionária e voltou para Chipre, a sua cidade, juntamente com o seu sobrinho. Mas chegando naquela cidade, Barnabé, por ser o filho da consolação, ele não parou, irmãos. Ele começou a trabalhar tudo de novo agora na vida de quem? João Marcos. Preste atenção, queridos. E muitos anos depois, Paulo já velho, no final do seu ministério, todos estavam o abandonando. Ele olhava para um, abandonava, olhava para outro, o abandonava. E ele escreve algumas cartas, e entre essas cartas, ele escreve a um dos seus filhos na fé, chamado Timóteo. Vamos ver se a gente acha aqui, né? Acho que é em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 4. E ele escreve a Timóteo, dizendo assim: traz minha capa, o livro, traz os meus pertences, e traz também contigo João Marcos, porque ele será muito útil ao meu ministério. Então isso mostra, queridos, que todo trabalho no Senhor não é vão. Paulo levou a vida toda para entender a importância de João Marcos na vida dele. Paulo levou a sua vida inteira para entender o trabalho que Barnabé fez na vida dele. E quando ele já estava para morrer, quando ele já via sua coroa, quando ele já entendia o galardão que ele tinha, ele também entendeu a importância de João Marcos na vida dele e no seu ministério. Ele diz: traz João Marcos, pega ele, traze-o para mim, traz ele contigo, porque me é muito útil para o meu ministério. Ah, João Marcos, irmãos, era muito útil no ministério de Paulo.
O mesmo homem que investiu em Saulo também investiu em João Marcos. Quem foi esse? Barnabé. E esse se tornou muito útil no ministério de Paulo. Esse é o fator Barnabé que precisa acontecer em você. Você que desiste por tudo. Você que desiste por qualquer coisa. Talvez você diga assim: ah, Edivaldo, é bem difícil encontrar um Barnabé na vida da gente. É ou não é? É bem difícil. Então eu quero propor um desafio para você nesta noite. Ao invés de você procurar encontrar gente como Barnabé em sua vida, torne-se um Barnabé na vida de alguém. Então, se você pretende se desafiar a ser Barnabé na vida de alguém, comece com pessoas mais fáceis. Não queira orar e começar no nível hard, não. Comece pela pessoa mais fácil, mas seja Barnabé na vida de alguém. Queridos, você não transborda na vida de ninguém. Você vive só para você. Comece a ser Barnabé na vida de alguém. Comece com pessoas mais fáceis. E permita que o Espírito vá te guiando. Peça a Deus para que Ele te capacite a ser um Barnabé na vida de uma pessoa. Lembre-se que Barnabé é o filho da consolação. Olha, querido, sabe por que isso não vai acontecer na vida de muitos? Porque uma hora e meia que nós passamos aqui já é muito cansativo para você. Imagine a vida toda derramando na vida de outra pessoa. Filho da consolação. O Paracleto. É o Espírito Santo que faz, irmãos, acontecer o Barnabé em você. Se nós deixarmos no piloto automático, nós seremos sempre o oposto de Barnabé. Sempre. Todos nós. Egocêntricos. Pessoas que só pensam em nós e nos nossos. Deus quer que você seja a primeira pessoa que fala, queridos, quando alguém deixa de falar com você. A primeira pessoa que pega o telefone. Não aquela que diz, eu estou aqui, se ela ligar, eu falo, mas se ela não ligar, eu também não falo. Deus quer que você seja a primeira pessoa que se cala no meio de uma discussão. Deus quer que você seja a primeira pessoa a pedir perdão quando há mágoa entre duas pessoas. Você precisa entender isso, querido, que Deus quer que você seja o primeiro a tomar a iniciativa, se ela não quiser mais saber de você. Liga você, tome a iniciativa, assuma o compromisso de orar pedindo que ele te transforme em Barnabé. Agora todo mundo já entende o que é fator Barnabé, sim ou não? Quantos aqui agora entendem o que é o fator Barnabé? Quantos daqui vai sair nesta noite pedindo a Deus que transforme a sua vida em um Barnabé, em um filho da consolação, em um Paracleto, aquele que derrama na vida de outras pessoas. Agora eu gostaria que todo mundo pegasse o seu celular, aqueles que tivessem. Eu gostaria que todos tirassem do modo avião. Quem não tiver internet, pega a senha daqui. Eu queria que todos entrassem no WhatsApp agora. Todos entrassem no WhatsApp agora. Preste atenção aqui, queridos. Entra no teu WhatsApp agora
e manda uma mensagem para aquele que é o Barnabé em tua vida. Faz isso para aquele que foi ou é um Barnabé em sua vida. Não precisa se resumir aos irmãos aqui, não. Se alguém lá no teu passado, se alguém na tua família, se um irmão, se uma mãe, se um filho, se um pai, se um amigo, é o Barnabé em sua vida, manda uma mensagem para ele agora. Manda uma mensagem de gratidão. Diz assim, olha, muito obrigado por ser um Barnabé em minha vida. Eu sei que essa pessoa não vai entender, não bate papo com ela não, manda só essa mensagem. Mais tarde você explica o porquê. Amanhã você conversa com ela. Mas o que Deus quer promover no seu coração agora é o reconhecimento. Ele quer que você lembre que ele não te deixou sem um Barnabé. Aqueles que tiverem sem telefone aqui, grava na mente a pessoa, chegar em casa, manda uma mensagem para ela dizendo assim: obrigado por ser um Barnabé em minha vida. Obrigado por ter sido filho da consolação em minha vida. Obrigado por ser o Paráclito em minha vida. Alguém que você conhece, que foi ou é Barnabé na sua vida. Derrama gratidão sobre ele. Gratidão imensa sobre a sua vida. Obrigado por ser Barnabé. Então, queridos, isso vai fazer toda a diferença a partir de hoje. Você vai saber agradecer aos Barnabés ou ao Barnabé que passou na sua vida e você vai aprender a ser Barnabé na vida de alguém. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos ter uma semana com esse sentimento de ser Barnabé na vida de alguém. De fazer com que os Barnabés que passaram pelas nossas vidas sejam reconhecidos diante do Senhor. Hoje não vai ter compartilhar por conta da hora. Vamos partir o pão e depois ficar na comunhão e fazer essa palavra crescer lá no grupo, em nome de Jesus. Graça e paz a todos, uma boa noite. Muito obrigado pela paciência por estarmos aqui juntos. Partindo o pão, louvando, engrandecendo ao nome do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.